que você tá lendo aí? Morte e Vida Severinos e outros poemas? João Cabral? Como assim você não sabe? Olá, bem-vindo ao vídeo, onde estaremos falando sobre João Cabral de Melo Neto, o grupo do 6º semestre de Informática Matutino, sobre a orientação do professor Wilker Quadros. Vamos lá? E os membros apresentadores desse vídeo são Breno Correia, Pietra Batista, Pedro do Amaral, Lucas Toyota, Lucas Lopes, Marcos Antônio, Vitor Manuel, Raí Daniel e eu, Diogo Gil. Para um melhor entendimento desse vídeo, nós dividimos ele em 5 partes. Nós estaremos explicando sobre a escola literária ao qual o autor pertence, a biografia do autor, características da escola literária ao qual o autor pertence em suas obras, a leitura de algumas obras dele e a explicação sobre elas, e ao final um resumo completo sobre todo o assunto relacionado ao vídeo. João Cabral de Melo Neto está relacionado à terceira geração do modernismo no Brasil, também conhecido como a geração de 45, que se dá após o fim da Segunda Guerra Mundial. Esse período foi uma virada de chave no Brasil. Após os acontecimentos da Semana de Arte Moderna de 1922 e da poesia subjetiva do período de 1930, referente à segunda geração do modernismo, os escritores se deram a obrigação, os escritores de 1945, da terceira geração do modernismo, se deram a obrigação de reorganizar a literatura no Brasil. Assim, essa geração ficou conhecida pelo rigor formal, pela precisão na linguagem, pela revisão cuidadosa, pela busca pela clareza e pela estrutura de seus poemas. Depois de tanta destruição causada pela Segunda Guerra Mundial, os escritores e autores preferiram uma ordem e clareza para poder dar uma melhoria nas próximas obras. No Brasil, isso daí significou como uma mudança em relação a tudo que tinha acontecido no modernismo antigamente. A primeira fase, que foi iniciada em 1922, ela foi marcada por rupturas mais radicais. Já na segunda, em 1930, ela foi uma pegada mais emocional. Já em 1945, a poesia foi começada a ser tratada como uma construção planejada, deixando de lado tudo aquilo que eles haviam tido criado antigamente. Tio, quem é esse João? Explica mais sobre a vida dele. Poxa, quem não possui conhecimento sobre a biografia desse autor? João Cabral de Melo Neto nasceu dia 9 de janeiro de 1920, lá no Recife, em Pernambuco. Ele veio de uma família tradicional da elite agrária e passou boa parte da sua infância nas cidades de São Lourenço da Mata e Moreno. Ele era filho de Luiz Antônio Cabral de Melo e Carmen Cabelo Leão Cabral de Melo. Foi primo de Manuel Bandeira e Gilberto Freire. Embora ele tenha crescido numa realidade confortável, foi fortemente influenciado pelas outras realidades à sua volta, que apresentavam um contraste da vida urbana no Recife e sobre as dificuldades do sertão. Desde cedo, João Cabral demonstrou ter um olhar atento e analítico aos objetos, formas e a materialidade do mundo à sua volta, traço que se tornou fundamental para suas poesias futuras. Na juventude, estudou em colégios tradicionais e, em 1942, se mudou para o Rio de Janeiro. Foi nessa fase onde ele se aproximou da literatura, se inspirando na geração de 30, em Carlos Drummond de Andrade e em poesias espanholas. Com 20 anos, já escreveu seus primeiros poemas. Foi ainda no Rio em que publicou sua primeira obra, Pedra do Sono, que trazia a sensação de sonho e estranhamento, apresentando imagens incomuns e uma linguagem direta que mostrava um mundo entre o real e o imaginário. Continuando o que o Breno estava dizendo, João Cabral ele ingressou na diplomacia por volta de 1947, onde ele morou em diversos países que influenciaram diretamente em sua carreira, ou seja, em sua vida e em suas obras.
Dentre esses países que ele morou, estavam a Espanha, a Inglaterra, a França e a Índia. Dentre esses países, a Espanha foi a que mais influenciou em sua estética e foi a que fez com que ele tivesse contato com a poesia espanhola citada anteriormente. Na sua vida pessoal, João Cabral ele era reservado, rígido e pouco afeito à exposição pública. Por isso, ele mantinha hábitos rígidos de escrita e que fazia com que ele tivesse pouco sentimentalismo tanto em sua vida pessoal quanto em sua escrita. Entre as décadas de 1950 e 1980, foi quando ele consolidou a sua notoriedade literária, produzindo obras como O Cão Sem Cultura, Morte e Vida Severina, Duas Águas e Educação pela Pedra, o que foi marcado pelo rigor formal e pela economia de palavras. João Cabral ele foi eleito em 1968 para a Academia Brasileira de Letras, porém ele só foi assumir em 1956, o que reforçava assim a sua postura discreta, já dita anteriormente. Ele sempre foi um grande escritor e ele sempre manteve sua escrita muito presente em toda parte de sua vida, até mesmo enquanto ele estava com complicações de saúde. Ele veio a falecer em 1999, deixando um grande legado e sendo lembrado como um dos maiores poetas do século XX. Bom, agora eu vou falar sobre as características literárias. O autor João Cabral de Melo Neto é lembrado pelo seu jeito único de escrever as suas poesias. Ele não usa como uma forma de desabafar sobre os seus sentimentos, ao contrário dos outros poetas da sua época. Para ele, era como se fosse um projeto de engenharia. Cada verso era montado e calculado de forma precisa, como se fosse alguém que projeta uma estrutura. E é por isso que muita gente chama ele de o poeta engenheiro. Outra característica forte das obras dele é a objetividade. Ele quase nunca falava de si mesmo e evitava qualquer tipo de sentimentalismo. Em vez disso, ele observava o mundo de fora. Ele preferia descrever cenas, objetos e situações de forma objetiva. A poesia dele é muito mais analítica do que emocional. Ele queria mostrar as coisas como elas realmente são, mantendo sempre um distanciamento. A poesia de João Cabral se destaca no uso de uma linguagem concreta, no qual ela é formada por palavras que são ligadas a elementos físicos e materiais, como a água, a pedra, o sol e tijolos, no qual ele usa para representar o mundo real. Ele acreditava que a poesia devia nascer da realidade e não de sentimentos vagos. Assim, ele criava versos tão reais que pareciam ser quase tocáveis. Além disso, ele utilizava poucas palavras, sempre mirando na precisão. Ele evitava o exagero e adjetivos. Mesmo com sua escrita objetiva, João Cabral tinha uma forte consciência social, ou seja, ele conseguia falar e escrever sobre temas como a fome, a pobreza e a seca. Calma aí, tava assim. De forma clara e direta, sem dramatização, de forma que a própria realidade gerasse impacto aos leitores. Bom, agora eu vou falar sobre a obra mais famosa do autor, que é A Morte e Vida Severina. Ela foi lançada em 1955 e trata de um auto de Natal, que é uma peça em versos. Ela conta a história de Severino, um homem que foge do sertão, correndo da seca e indo para Recife. Porém, lá ele só encontra a morte, fazendo com que a palavra Severino pare de ser um nome próprio e se torne um adjetivo, significando uma vida sofrida. No trecho famoso de Encontro com o Mestre Carpina, Severino pergunta se vale a pena viver, e a resposta não vem com palavras, mas sim com o nascimento de uma criança. A obra termina mostrando que a vida, mesmo na miséria extrema, é um ato de existência contra a morte. Bom, agora eu vou ler um trecho da obra mais famosa do João Cabral de Melo Neto, que é Morte e Vida Severina, e o trecho ele começa assim: o Carpina fala com o retirante, que esteve de fora, sem tomar par de nada. Severino, retirante, deixe agora que ele diga,
Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte e da vida. Nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender, só com palavras, a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude à pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu, com sua presença viva. E não há melhor resposta que o espetáculo da vida. Vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma teimosamente se fabrica, vê-la brotar como há pouco em nova vida explodida, mesmo quando é assim pequena a explosão como a ocorrida, como a de há pouco franzina, mesmo quando é a explosão de uma vida severina. O trecho descreve a vida como uma coisa que se renova mesmo nas condições mais difíceis, mostrando que a melhor resposta para a dificuldade é justamente observar o espetáculo que é a vida, que insiste em continuar. Ele usa a imagem do fio, que se desfia e refaz, como a vida, que se reconstrói teimosamente como se fosse uma fábrica que cria a si mesma. Mesmo quando a vida é pequena, frágil ou pobre, como a do personagem Morte e Vida Severina, ela ainda consegue brotar com força inesperada. E a mensagem se torna de resistência, que a vida, mesmo nas situações mais difíceis, ela ainda consegue achar um jeito de nascer de novo. Agora eu estarei falando sobre a obra Rio, um poema publicado originalmente em 1954. Aqui está um trecho da obra. Agora eu lerei um trecho do poema Rios sem Discurso. Quando um rio corta, corta-se de vez o discurso rio de água que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária. Isolada, estanque no poço dela mesma, e porque assim estanque, estancada. E mais, porque assim estancada, muda, e muda porque com nenhuma comunica, porque cortou-se a sintaxe desse rio, o fio de água porque ele discorria. O curso de um rio, seu discurso rio, chega raramente a se reatar de vez. Um rio precisa de muito fio de água para refazer o fio antigo que fez, salvo a grande eloquência de uma cheia impondo interina outra linguagem. Um rio precisa de muita água em fios para que todos os poços se enfrassem, se reatando de um para outro poço, em frases curtas, então frase e frase, até a sentença rio do discurso único em que se tem voz a seca a ele combate. Nesse trecho, João Cabral compara o movimento do rio ao ato de discorrer. Quando o rio seca ou se interrompe, o seu fluxo, que no caso seria o seu discurso, também se quebra. A água parada é como se fossem poços isolados, como palavras soltas sem formar frases e nem sentido. Assim, o rio só é rio quando ele está em movimento. Quando ele para, ele perde sua função e a sua identidade. O poema busca mostrar que é difícil retomar o curso depois de seco, pois é necessário reconstruir o fio de água. Com isso, o autor faz uma metáfora entre natureza e linguagem, mostrando que tanto o rio quanto o discurso necessitam de continuidade para existir. Fazendo um resumo desse vídeo, João Cabral se destacou muito na literatura brasileira por unir o rigor, objetividade e consciência social. Por ser da terceira geração do modernismo, João Cabral ele reorganizou a poesia pós-Segunda Guerra Mundial, de uma maneira que a escrita fosse mais clara, planejada e precisa. Tanto é que o seu apelido ficou como poeta engenheiro, por romper o sentimentalismo e impor uma lógica mais estruturada. A vivência no Nordeste e o contato com a cultura espanhola moldaram o seu estilo concreto e enxuto. Em obras como O Cão Sem Plumas e O Rio, expõe diretamente a pobreza e a desigualdade social. Mesmo objetivo, ainda assim, as obras preservam a persistência humana e a força humana. A sua escrita inovou a poesia brasileira e consolidou João Cabral como um dos grandes poetas do século XX, cujas obras seguem atuais e necessárias. Como a estrutura dessa piscina e dessa casa, onde foi gravado todo o nosso vídeo seminário, os poemas de João Cabral foram muito bem estruturados, muito bem pensados, realmente como uma construção. Não é à toa que ele recebeu o nome
de poeta e engenheiro, não é verdade? Fique agora, então, com as referências que nós utilizamos para o estudo do conteúdo dado nesse vídeo seminário. E lembre-se sempre, a educação é a arma mais poderosa que existe. Muito obrigado pela atenção de todos e até logo!